Então você não fique triste nem decepcionado, né? Tudo vai voltar à normalidade. Temos hoje o privilégio de ouvir a palavra do Senhor pelo nosso pastor emérito, né? E jubilado também, reverendo Oliveiros Orru. Bom dia, saudamos a todos os irmãos com muita alegria. Mais uma vez, estamos tendo a oportunidade de estar junto com os irmãos daqui do púlpito para entregar a mensagem do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 18. Nós estaremos lendo a partir do verso 1 até o verso 8. Abra a sua Bíblia, mesmo depois da leitura, continue com ela aberta. Nós continuamos dizendo que Deus nos fala através da sua palavra. Inclinemos as nossas frontes e oremos primeiro. Pai, nós te damos graças, porque estamos na tua casa, porque tu mesmo nos trouxeste até aqui para prestar-te culto, e já temos cantado louvores a ti, já temos lido a tua santa e bendita palavra, quando tu já nos falaste através dela, e também falando contigo em oração, como fazemos neste instante. Agora abrimos a tua palavra para a nossa meditação. Abra, Senhor, os nossos entendimentos, para que compreendamos a tua palavra e aprendamos de ti mesmo, Senhor, para vivermos segundo a tua santa e gloriosa vontade. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer essa leitura responsivamente. Lucas 18, de 1 a 8. Leiamos então. O título é A Parábola do Juiz Iníquo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola fala do juiz iníquo e a viúva que clamava por justiça. Mas no início, Lucas nos mostra que a parábola não
ele já vinha falando, aqui já era com os discípulos, mas começa lá no verso 20 do capítulo 17, numa pergunta dos fariseus feita a Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Quando viria o reino de Deus? Jesus responde aos fariseus, uma parte do verso 20 e também no verso 21, que o reino de Deus não vem com aparência visível. Mas Jesus logo passa a falar aos seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus hoje? Somos nós. Então Jesus fala conosco. Este texto foi pregado domingo passado pela manhã pelo presbítero Leandro, não é isso? Presbítero Leandro. Este texto, do capítulo 17, do verso 20 até o verso 37, é conhecido como o pequeno Apocalipse. O pequeno Apocalipse. Porque o tema geral, o tema principal de Apocalipse é a vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus. A volta do rei. A Bíblia inteira fala sobre o governo absoluto de Deus. O governo absoluto de Deus. O reino de Deus. Quando Jesus falava, é chegado a vós o reino de Deus, não é que o reino de Deus estava começando ali. O reino de Deus existe antes da fundação do mundo. Deus que criou todas as coisas e governa todas as coisas, sobre tudo. Lá no livro de Daniel, no capítulo 4, pregado pelo reverendo Fábio no domingo 15 à noite, não foi isso? Sobre ação, não foi isso? Sobre ação, no capítulo 4 de Daniel. Quando Nabucodonosor, com a sua vaidade, o seu orgulho, pensava que ele é que mandava tudo e fazia, acontecia, fazia decreto e tinha que ser cumprido. Em parte sim, não é? Porque ele era o imperador, ele era o rei, mas a ação absoluta estava nas mãos de Deus. E Nabucodonosor precisava reconhecer o governo de Deus sobre ele e sobre todos. Aliás, o livro todo de Daniel fala sobre a soberania plena e absoluta de Deus. Quando Nabucodonosor foi levado para o campo e passou 7 tempos ali, eu não sei quanto eram esses 7 tempos. Poderia ser 7 anos. Mas um tempo na música é 1 segundo, não é isso? Na música não é 1 segundo? Um tempo? Hein? Pois é, não é? Mas, possivelmente, sejam 7 anos. Nabucodonosor comendo capim como boi. Como boi. Animal e homem. Essa figura é chamada zoantropia. Forma 2 palavras gregas, né, que formam zoo, animal, e antropos, animal, né? Animal e homem. Antropos, homem, né? Animal e homem. Assim Nabucodonosor passou lá. Mas quando chegou no final, lá no capítulo 4, abra a sua Bíblia aí, capítulo 4, Daniel,
capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Sei muito. Daniel, no capítulo 4. A Bíblia Nova fica difícil. Os versos 34 e 35. Quando ele reconhece a soberania de Deus. Daniel capítulo 4, verso 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Nabucodonosor, embora não tenha se curvado diante de Deus para arrepender-se dos seus pecados, ele reconhece que Deus é rei e rei sempre eterno. Rei que governa sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Jesus estava falando aos seus discípulos no capítulo 17, no final do capítulo 17, assim: olha, se alguém disser a vocês que o reino está aqui ou está ali, não vades, nem sigais aqueles que falam isto, porque o reino de Deus vem à semelhança de um relâmpago que brilha na extremidade e vai até a outra em um momento, num abrir e fechar de olhos. Assim virá o Filho do Homem. Mas antes disso, importa que ele seja, ou que ele sofra perseguição, que padeça, e que esta geração seja, e que ele seja rejeitado por esta geração. E Jesus fala para os seus discípulos: olha, como aconteceu nos dias de Noé, que Noé construía a grande embarcação para a chegada do dilúvio, e enquanto ele construía a arca, estava sendo anunciado à multidão, ao povo, que viria o dilúvio. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E então veio o dilúvio e destruiu a todos. Igualmente aconteceu com Ló, nos dias de Ló. Ló vivia naquela terra, não é? Que não era terra de ninguém. Um homem que era sobrinho de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Veio com Abraão lá de Ur da Caldeia. E enquanto Ló vivia naquela terra, Ló estava sendo poupado. Ele com a sua família, ele com a sua esposa, com as suas 2 filhas. E Sodoma era a terra em que ele vivia. Só quando Ló saiu da cidade, por ordem de Deus,
veio fogo do céu, com enxofre, e consumiu a todos. Jesus disse, olha, antes eles comiam, compravam, vendiam, faziam tudo e todas estas coisas. Mas quando veio o fogo, devorou todos. E Jesus disse, a sua aconteceu. Os homens vão fazer a mesma coisa. Casam, dão-se em casamento, compram, vendem, mas não pensam e nem se arrependem dos seus pecados. Ouvem a mensagem do reino, mas não se arrependem dos seus pecados. Não creem na soberania de Deus. Não creem no Filho de Deus. Não creem para a salvação das suas almas. O apóstolo Paulo, ele diz, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, do reino de Deus. Qual é a mensagem do reino? A mensagem do reino é o Evangelho de Cristo. O embaixador, quando ele representa um país, ele tem que levar a mensagem do seu país. Como nós somos embaixadores de Cristo, nós somos mensageiros do reino de Cristo, do reino de Deus. E nós temos que levar a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor de Deus, a mensagem do poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê. Em decorrência desses acontecimentos, Jesus dizia, olha, se alguém estiver num determinado lugar, estiver no campo e alguém quiser voltar para fazer alguma coisa em casa, não vai dar tempo, porque o reino de Deus vem de repente. O reino de Deus é num abrir e fechar de olhos. Se alguém estiver em cima do telhado e quiser descer, não vai dar tempo, porque o reino de Deus vem num abrir e fechar de olhos. Senhor Jesus. O Senhor Jesus voltará. Lá em Apocalipse, no capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. No verso 14. Falando sobre a volta de Jesus, o Cordeiro de Deus. Apocalipse 17, verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Jesus estava dizendo, mandando que João escrevesse, que ele venceria aqueles que perseguiam a ele, mas que também os eleitos seriam também vencedores, porque estavam com ele, estava com o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ainda no capítulo 19 de Apocalipse também, agora no verso 16, diz assim, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É este Jesus, vencedor. É este Jesus que morreu na cruz em meu lugar, em seu lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, e um dia voltará para levar a sua igreja, para levar os seus escolhidos. E você? Qual será a sua situação na volta de Jesus? Nós cantamos um hino ainda há pouco que diz, manso e suave, Jesus está chamando.
chama por ti e por mim. Eis que ele está à porta esperando. Chama por ti e por mim. Ah, meu irmão, naquele dia não haverá mais oportunidade. Jesus não vai estar chamando mais. Já é o dia do juízo. Já é o dia do julgamento. Deve aproveitar a oportunidade enquanto Jesus, com a voz mansa e suave, está chamando. Mas Jesus continuava dizendo aos seus discípulos, no capítulo 18, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O foco da parábola é orar sempre e nunca esmorecer. Jesus não estava chamando a atenção, não era para o juiz iníquo. Não era para a viúva que necessitava que fosse julgada a sua causa. Mas Jesus chama a atenção para o dever de orar sempre. Qual tem sido a sua condição com relação à oração? Como está a sua vida com Deus? Eu digo que a oração é um termômetro para avaliar a sua comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus. Se nós estamos em comunhão com Ele, é para estarmos atentos, prevenidos, quanto à volta do Senhor Jesus. Não ficarmos como aqueles que estavam lá quando Noé estava construindo a arca. Noé levou 100 anos para construir a arca. Começou com 500 anos de idade. Com 600 anos que ele estava, veio o dilúvio. 100 anos Noé pregando, vem o dilúvio. Vem o dilúvio. E aquelas pessoas diziam, esse velho está maluco. Esse velho não está bem da cuca, não. Esse velho está caducando. Até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Meus irmãos, Jesus mandou que os seus discípulos pregassem o seu evangelho. O evangelho do reino. E está alertando também para a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus voltará. Ainda que alguém ache que ele está demorando muito. Mas tudo tem o seu tempo certo. Já diz lá o provérbio, né? Tudo tem o seu tempo certo. Em algumas ocasiões, Jesus dizia, olha, ainda não é chegada a minha hora. A hora ainda não chegou. E quanto à volta do Senhor Jesus, ninguém pode determinar o dia, a hora. Jesus mesmo disse, nem os anjos no céu sabem, nem o Filho, senão o Pai. Os discípulos também perguntaram a Jesus, quando que vai acontecer isso? Onde vai acontecer isso? Estavam preocupados também. Mas Jesus passa a falar-lhes o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A palavra traduzida para não esmorecer significa também não desanimar. Não desanimar. Tem uma outra palavra mais forte também que seria não acovardar. Não acovardar, não ser covarde. Desistindo da oração. Quem sabe nós temos desistido muitas vezes da oração. Não estamos atentos à voz do Senhor. Não estamos atentos à voz de Jesus.
Numa certa ocasião, quando eu estava ainda começando o pastorado, um irmão nosso me ligou e disse: olha, pastor, eu não vou mais orar, porque Deus não responde a minha oração. E eu disse a ele: é você que não está recebendo a resposta. É você que não está atento à resposta de Deus. Eu disse: Deus pode estar falando para você, espera, não é agora. Deus pode dizer você também, não vou te atender nisso. Como Tiago, escrevendo, disse: se vocês pedem e não recebem, é porque pedem mal. Pedem para esbanjar nos vossos prazeres. E isso Deus não vai atender. Estão pedindo errado. Mas Deus também pode dizer: não, sim, é agora. E socorre ao necessitado. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse: eu orei 3 vezes a Deus para que tirasse um espinho da minha carne. O que Deus respondeu? A minha graça te basta. Eu não vou fazer o que você está pedindo. Não é o que você quer, mas é o que eu quero. Mas era para continuar diante de Deus, confiando nele, esperando nele. E Jesus conta a respeito de um juiz iníquo, uma mulher que clamava por justiça, e que o juiz, sendo iníquo, não temia a Deus, nem a homem algum, mas por causa do importuno da mulher, ele ia julgar a sua causa. Esta parábola é gêmea da parábola lá no capítulo 11 de Lucas mesmo, a partir do verso 5, quando fala do amigo importuno. O amigo importuno. Um amigo foi na casa do outro à meia-noite. Pedir 3 pães emprestados. E ele disse: olha, um amigo meu chegou de viagem na minha casa e eu não tenho nada para lhe oferecer. Então eu preciso que você me empreste 3 pães. O amigo lá de dentro disse: olha, eu não posso te atender porque a porta já está fechada, eu já estou deitado com os meus filhos, já estão comigo na cama, eu não posso te atender. Mas com a insistência do amigo, Jesus disse que por causa da insistência, levantaria, daria os pães e tudo mais quanto ele precisasse, para não ser importunado. E aí, lá mais na frente, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Porque quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Jesus estava falando de pedir a Deus, de pedir ao Pai Celestial. Porque se aquele amigo atendia por causa do importuno do outro, não era pelo amor ao próximo que deveria ser. Mas Deus atende àqueles que o clamam. Então, esta parábola do juiz iníquo é semelhante a outra contada do amigo importuno. E Jesus disse: olha, na mesma cidade que havia o juiz iníquo, havia também uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ela clamava por justiça, julga a minha causa. Ela não estava pedindo favorecimento.
Ele estava pedindo um julgamento. E o juiz, olha, eu sei que eu não temo a Deus. Eu sei que eu não temo a homem algum. Mas porque esta viúva me importuna, eu vou atendê-la para que ao final não venha molestar-me. Aí Jesus disse, considerai, falando com os discípulos, considerai no que diz este juiz iníquo. E aí faz a pergunta, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará alguém que esteja buscando em primeiro lugar o reino de Deus e não parando de buscar? Uma busca constante, uma busca permanente. Porque o dever de orar aqui é de orar sempre, uma oração constante, uma oração de quem está atento, dizendo, ora vem Senhor Jesus, eu estou aguardando a sua volta, eu estou à espera, até que, quem sabe, um de nós é chamado para encontrar-se com Ele antes que Ele venha. Ou então todos nós que nos encontramos vivos, seremos arrebatados por Ele. Alguém já fez essa pergunta, né? Quem ficaria contente se Jesus voltasse hoje? Eu digo, irmãos, eu não ficaria não. Eu não ficaria, porque eu vou com Ele, eu não vou ficar. Não é? Eu não vou ficar, eu vou com Ele, então eu vou ficar contente? Não. Você vai ficar contente? Não fica não, irmão. Vamos com Ele. Vamos subir com Jesus para a sua glória. Num dia desse eu estava conversando com um casal bem antigo, não é, na igreja, onde eles já nascidos de família cristã, e falando sobre a volta de Jesus, eu falei, eu não ficaria contente se Jesus voltasse hoje. Aí ele disse, mas por que não ficar contente? Eu falei, porque eu vou subir com Ele. Eu vou subir com Ele. Meus irmãos, vivamos dessa forma. Vivamos orando sempre, sem esmorecer, nunca nos acovardando, nunca desanimando, porque assim como Noé anunciava a vinda do dilúvio, e o dilúvio chegou e pereceram todos aqueles que ouviam, até mesmo batendo na porta da arca, muitos deles, abra a porta. Noé dizia, eu não posso abrir, Deus fechou ela por fora, não há como vocês entrarem mais. Era preciso aproveitar a oportunidade antes. Assim também, ainda hoje, se você ainda não faz parte do rebanho do Senhor, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não faz parte ainda da igreja porque não fez a profissão de fé, não recebeu o batismo cristão, aproveita, faça isso enquanto há tempo, porque Jesus voltará. O dever de orar sempre. Jesus não estava chamando a atenção para o juiz iníquo, ele estava chamando a atenção para orar sempre, nunca esmorecer, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus ouve a nossa oração, Ele nos responde. É necessário entendermos a sua resposta. Mas que Jesus vem, é certo. E naquele dia será
o dia de juízo. O dia de juízo. E Jesus, lá em Mateus, no capítulo 25, ele diz, falando sobre o dia, o grande dia de juízo, ele diz: um grupo estará à sua direita, dos seus escolhidos, dos que creram nele, e ouvirão as palavras meigas, suaves, do Jesus manso, que chama para crer nele, dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas dirá também aqueles que estiverem à sua esquerda, o grupo dos que não creram nele, dos que não fazem parte do seu rebanho, vão ouvir a voz triste, de derrota: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é preparado para vós, não. É preparado para o diabo e seus anjos. Enquanto que o reino é preparado para os seus escolhidos já antes da fundação do mundo. Receba o Senhor Jesus e fica aguardando a sua vinda. Porque se Ele nos chamar, nós estaremos com Ele naquele dia em que Ele vier buscar a sua igreja para estar com Ele na sua glória. Que Deus mesmo nos abençoe. Amém.